Você sabia que nem tudo que está registrado no CNIS do seu cliente vai contar como tempo para uma possível aposentadoria por tempo de contribuição? Não? Então fica comigo. Eu tenho muita coisa para te contar. Bom, então vamos direto ao que interessa. As contribuições previdenciárias, elas têm alíquotas diferenciadas. Lá na Lei 8.212 de 91, que regulamenta essas contribuições, traz a possibilidade de alíquotas de 5%, 11% e 20% sobre o salário mínimo. A emenda constitucional de número 103 traz que o piso da contribuição, o indexador dessa contribuição, será o salário mínimo. Há algumas controvérsias nesse assunto de que a emenda constitucional não traz essa fixação, mas regulamentos, portarias do INSS assim interpretou e assim o é. Então nós temos que averiguar duas situações quando pegarmos o CNIS do nosso cliente. Primeira situação: as contribuições estão regulares? São sobre o salário mínimo? São, Giovana? Ok, ótimo. Então não precisamos regularizar quanto ao salário mínimo. Segunda coisa que temos que olhar: qual a alíquota que foi aplicada? 5%, 11% ou 20%? Se a alíquota que o seu cliente recolheu foi de 20% sobre o salário mínimo, ela vai contar como tempo de contribuição. Não foi. Ela ou foi de 5% ou foi de 11%. Aí você terá que fazer os cálculos, para verificar qual o percentual que foi recolhido pelo seu cliente. Se foi 5%, então sempre terá que ser complementada para contar como tempo de contribuição. Se a alíquota é de 11%, nós teremos que averiguar uma outra coisa para constatarmos se terá que ser procedido essa complementação de alíquota ou se esse período irá contar como tempo de contribuição para o seu cliente. Então vamos por partes. Quando que essa contribuição de 11% sobre o salário mínimo irá contar como tempo de contribuição? Na hipótese que este contribuinte individual prestou o serviço para pessoa jurídica. O prestador de serviço, vejam, não é empregado, é outra categoria, é qualquer outra pessoa que se enquadre em contribuinte individual, que presta serviço para pessoa jurídica. Ele contribui com a alíquota de 11%. Só que a empresa que ele presta esse serviço também faz o recolhimento referente a essa mesma prestação. Então, este contribuinte individual que prestou serviço para pessoa jurídica, vamos frisar isso, não precisa complementar essa alíquota, ok? Ela sempre irá contabilizar também como tempo de contribuição. Bom, superada essa fase, você verificou que o seu cliente não prestou serviço para pessoa jurídica, e sim para pessoa física, e recolheu sob a alíquota de 11%. Se ele é o contribuinte individual que recolheu sobre 11% ou facultativo. Neste caso, para que este período conte também como tempo de contribuição para uma eventual aposentadoria por tempo de contribuição, este segurado terá que complementar a alíquota. O que eu quero dizer com isso? Ele recolheu sobre 11%. Para que o segurado tenha direito a um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota correta é de 20%. Então você terá que aconselhar o seu cliente a complementar a alíquota
alíquota de 11% para 20%, ou seja, 9%. Então, naquele período em que houve esse recolhimento a menor, terá que ser feita a complementação. Outra complementação que deve ser feita será quando o recolhimento referente àquele mês, a base de cálculo não atingiu o salário mínimo. Quando isso acontece, nós teremos que complementar a base de cálculo e não a alíquota. Perceberam a diferença? No caso anterior, nós falamos sobre complementação de alíquota. Agora nós estamos falando sobre o mínimo mensal, sobre a base de cálculo desse recolhimento. Há uma controvérsia enorme sobre essa questão do salário mínimo, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. Eu prometo que depois eu gravo uma outra aula super mega blaster sobre essa controvérsia referente ao salário mínimo. Então vamos lá. Após essas reformas, a emenda constitucional de número 103, o INSS exige para que seja contabilizado como tempo de contribuição, como carência, as contribuições que tenha como base de cálculo o salário mínimo. Se elas são menores, se a base de cálculo é menor que o salário mínimo e o seu cliente precisa daquele período para contabilizar no cálculo previdenciário, estes recolhimentos terão que ser regularizados. Existem algumas formas de regularizar este recolhimento, sendo pela junção dois recolhimentos que foram feitos a menores do que a base salário mínimo. O segurado pode optar por fazer a somatória destes salários de contribuição para que atinjam esse piso, né, de salário mínimo. Ou o segurado pode escolher que haja a complementação da base de cálculo. Nesta situação, nós iremos recolher sobre a diferença do salário mínimo. Por exemplo, em análise ao CNIS do seu cliente, você se deparou com um recolhimento de base de cálculo de R$500. Hoje, se hoje o salário mínimo está R$ 1.212 e ele fez um recolhimento sobre R$500, então ele tem que complementar essa diferença de 500 para 1.212, que daria a diferença de R$712. Então ele vai recolher R$712? Não, ele irá aplicar os 20% sobre a diferença, R$712. Isso daria R$ 142,40. Mas ele vai recolher só R$ 142,40? Não, tem um jurinho aí a ser aplicado. De acordo com a legislação de custeio, a taxa de juros equivale à taxa Selic. Lá no site da Receita Federal, vou deixar o link aqui para vocês. Lá no site da Receita Federal, traz atualizado, mensalmente, a taxa a ser aplicada. Eu vou trazer aqui para vocês para ficar mais fácil. Pronto, vocês estão vendo aí comigo agora as alíquotas da Selic disponibilizada no site da Receita Federal. Como que nós vamos fazer então? Eu preciso complementar um recolhimento que foi feito em março de 2022. Lá, esse que a gente acabou de dar o exemplo, onde tinha um recolhimento apenas com a base de cálculo de R$500. Eu vou ter que complementar os outros 712, para atingir o salário mínimo. Então, 20% sobre 712, que daria R$ 142,40. Sobre esses R$ 142,40, na hipótese de que ele tenha sido recolhido em março de 2022,
nós aplicaremos a taxa de juros de 9,19 sobre esses R$ 142,40. Vamos ver quanto que dá? Vou colocar a calculadora aqui para vocês também. Então, R$ 142,40 vezes a taxa de juro. Que é 13,08. Isso dará um recolhimento de R$ 145,48 para complementar o salário mínimo, a base de cálculo, para que esse período também conte como tempo de contribuição. Bom, vamos voltar aqui para outras explicações, depois a gente volta lá para o site. Bom, depois que você fez esse estudo do CNIS, verificou quais contribuições você terá que ajustar para o seu cliente para que ele conte como tempo de contribuição, nós teremos que requerer para o INSS a aceitação dessas contribuições. Lá no meu INSS, na aba atualização de cadastro, lá em novo pedido, Nesta aba, você irá dar entrada neste requerimento para ajustes do salário mínimo, a base de cálculo, e apresentar as guias devidamente recolhidas, as que você quer fazer a complementação, ou se você quer somar 2 recolhimentos para virar um só. Mas perceba que se houver a somatória, a junção das contribuições para que atinja a base de cálculo salário mínimo, aquelas 2 contribuições, ou 3 ou 4, irá contar como uma única competência, seja competência de carência ou 1 mês de tempo de contribuição, ok? Bom, vejam aqui que nós falamos de 2 recolhimentos diferentes, a complementação da alíquota e a regularização da base de cálculo deste recolhimento. Nós não falamos do pagamento em atraso. São assuntos diferentes. Quando nós falamos de um recolhimento em atraso, nós estamos falando de uma regularização de um período onde eu devia para o INSS e não recolhi o tributo no período atempado. Então, eu estou inadimplente com a minha contribuição. Nesse caso, o cálculo ele é um pouco diferente. Além dos juros remuneratórios, para adequar o valor devido, será aplicado multa também. Mas esse cálculo é muito mais fácil de fazer. No site da Receita, eu vou deixar também o link aqui, mas vamos fazer juntos para ficar mais fácil. Bom, nesse link que eu deixei aí embaixo para vocês, vai cair direto no sistema de acréscimos legais da Receita Federal. Aqui nós vamos escolher a categoria do nosso cliente, se é contribuinte individual, doméstico, facultativo, especial. Vamos digitar o NIT ou o PIS desse nosso contribuinte, e assim que confirmarmos, preenchermos todos os dados e confirmarmos, vai aparecer essa tela, onde aqui em módulos nós vamos escolher se o contribuinte ele é filiado antes de novembro de 99 ou depois de novembro de 99. Quando nós escolhemos qual é o código para pagamento, isso aqui é muito importante. Quando escolhemos lá no início contribuinte individual, tem algumas opções do contribuinte individual que tem tudo a ver com o que acabamos de falar aqui, que são as alíquotas permitidas de 5%, 11% e 20%. A alíquota de 20%, pessoal, é este código aqui, o 1007. Essa é a alíquota de 20% sobre o salário mínimo. Os demais, alíquota de 11%, essa alíquota de 11% aqui, 1163, é a alíquota de 11%, onde o contribuinte abre mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Esse código 1120
também é aquela alíquota de 11%, mas para o prestador de serviço, para a pessoa jurídica. Esta alíquota aqui de 11% sobre o código 1120 não é a que abre mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Este recolhimento é aquele que não precisa complementar, tá bom? Bom, preenchemos aqui, né, a competência, o salário de contribuição e geramos a nossa guia. Não sei se vocês já viram uma guia, né? Deixa eu diminuir aqui para vocês verem melhor. Pronto. Aí vem a guia, que vai ter a competência, qual o valor a ser recolhido, e nós pagamos esse boleto na lotérica. É como o carnezinho também, quando a gente preenche o carnezinho à mão, também é pago na lotérica. E assim nós regularizamos a contribuição em atraso. Nesse site, pessoal, também o procedimento para retirada da guia para o mês de competência que estamos, que não está atrasado, é o mesmo procedimento, só que aqui não virá com juros e multa, né? Bom, esse era o nosso assunto sobre as contribuições. Veja que tratamos de assuntos muito importantes, que foram os recolhimentos abaixo do salário mínimo, então a complementação dessa base de cálculo. Vimos também sobre a complementação das alíquotas e também como proceder com as guias para recolhimento das contribuições em atraso. E por sua vez, como é no mesmo site, como emitir uma guia para um recolhimento mensal. Assuntos muito interessantes, não é verdade? Então, se essa dica foi boa para você, foi útil, curte aqui, compartilha com seus amigos que também possam interessar essa dica maravilhosa. E aproveita que você está aí, pertinho do sininho, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para você não perder nenhuma dica boa, que no nosso canal toda semana tem dica maravilhosa sobre direito previdenciário. Te vejo no nosso próximo vídeo, hein? Até logo!